Boa tarde a todos. Gente, que alegria. Eu não sei vocês, mas essa é a primeira reunião pública presencial que eu apresento. Já tive numa lá na Barra, mas essa é a primeira. Então, eu quero que todos vocês se sintam abraçados. Se eu pudesse, estaria aí abraçando a todos, cada um, antigos amigos e novos amigos. Então, sintam-se muito abraçados, porque é muita alegria estarmos aqui, né? Eu tive a oportunidade de não cessar o trabalho durante a pandemia, mas fiquei 1 ano e meio fazendo o trabalho aqui, olhando ali para aquela câmera ou para outra câmera. Então, hoje é muito especial e eu gostei muito que o estudo de hoje seja um estudo que não está transmitido no YouTube, porque eu queria ter a oportunidade de ficar olhando assim para vocês. É muito bom, não dá vontade de nem fazer nada, só ficar olhando. Muito bom, né? Sem afastar a oportunidade incrível que é nós termos como chegar também, né, aos lares através da transmissão no YouTube, porque isso é maravilhoso para todos nós, né? Porque nem sempre podemos estar aqui. Então, é a irmã mostrando que o trabalho nunca cessa, né? Quando a gente acha que limitou ali, ela vem trazendo novas oportunidades. Muito bem. E na tarde de hoje, e fico feliz, inclusive, pela presença de vocês, porque achei que estaríamos só eu, a Anabela e nossos queridos coletinhos vermelhos, nossa querida pianista, hoje aqui no feriado, né? Mas vocês vieram perseverantes que são, e isso é maravilhoso. Na tarde de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sensível, para alguns quase tenso. É um tema que foi tabu durante muito tempo, mas que a nossa sociedade vem percebendo a importância de nós falarmos sobre. Porque tudo que é tabu, não é tabu por um motivo positivo, é tabu por um motivo negativo. E quando a gente não trabalha alguma coisa, aquilo tem a chance de crescer, crescer, crescer e não ter nenhum tipo de controle. E nós que viemos buscar aqui na doutrina espírita a fé raciocinada, nós somos dessas pessoas que precisam entender, nós precisamos refletir sobre, para que alguma coisa faça sentido para nós. Então, claro que em alguns momentos a nossa fé já nos permite aceitar que seja dessa maneira, porque e em alguns momentos os espíritos nos dizem, nós não temos ainda condição de explicar para vocês por que alguma coisa é de tal maneira. Mas quando nós conseguimos entender os motivos, quando nós conseguimos entender as razões, aquilo fica muito mais fácil de cumprir, né? Aquilo fica muito mais fácil de seguir. Então, nós vamos falar hoje sobre a prevenção ao suicídio. E a prevenção ao suicídio, ela pode ser também vista como sinônimo de valorização da vida. Porque é muito estranho pensar, né, prevenção do suicídio. Efetivamente, pensar em prevenção do suicídio é algo muito difícil, porque é você buscar o não fazer. E é muito mais fácil para nós, inclusive para o nosso cérebro, nós trabalharmos com a vertente positiva de alguma coisa. É muito mais fácil nós entendermos o que devemos fazer, e aquele dever fazer, ele nos afasta de outras posturas, de outras condutas. Na verdade, tudo que a doutrina espírita nos ensina parte disso. Porque nós sabemos que o que estamos fazendo aqui, e isso, na verdade, é uma das questões que vamos falar no início, mas é tentar deixar para trás nossos vícios, nossos defeitos. Como deixar para trás defeitos? Na verdade, não conseguimos, efetivamente, nos afastar do defeito. O que nós conseguimos é ampliar as virtudes. E à medida que nós ampliamos as virtudes, isso substitui aquela conduta defeituosa. Então, é sempre muito importante a gente olhar de forma positiva, de forma assertiva para as situações, porque é muito difícil não fazer. É mais fácil fazer. E aí a gente adota a postura positiva. Mas a doutrina espírita, ela vem nos falar de pontos muito importantes. Ela vem resolver grandes questões da humanidade. Ela vem solucionar uma primeira questão, que é quem somos. Uma segunda questão filosófica desde sempre, que é o que estamos fazendo aqui. Mas os espíritos não se limitam a nos falar sobre isso. Eles também nos dizem
por que sofremos e nos dizem o que fazer para parar de sofrer. E a resposta a essas duas últimas perguntas talvez sejam as respostas mais procuradas pela humanidade nesse momento. E os Espíritos nos colocam à disposição. Mas vamos por partes. Quem nós somos? Porque se eu não entendo quem eu sou, se eu nunca refleti sobre isso, eu estou seguindo a vida, e a vida está me levando. Eu preciso entender quem eu sou. E na doutrina espírita nós entendemos que todos nós somos o quê? Todos nós somos espíritos. Somos espíritos que fomos criados pelo imenso amor de Deus. Porque Deus é amor absoluto. E toda a criação dele é feita por esse amor. Então, quando Jesus nos disse que ele traz no ensinamento de Deus a vida e a vida em abundância, é porque Deus é assim. Deus cria, porque o amor é abundante. Então a criação é natural para Deus. Nós vamos sendo criados a partir desse imenso amor de Deus. Todos nós, então, todos nós somos frutos desse amor de Deus, de nada mais. Ninguém é fruto do acaso. Ninguém aconteceu por erro. Ah, mas eu sei da minha história e acho que a minha história... Não. O que nós sabemos talvez seja como se formou esse corpo nessa encarnação, talvez seja alguma história da sua família nessa encarnação. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, somos filhos amados de Deus e fomos criados pelo amor desse Pai, amoroso, benevolente, cuidadoso. É isso que nós somos. E Ele é tão amoroso que Ele nos cria e nos mantém imortais. Porque espíritos que somos, não morreremos nunca. Mas Ele é ainda tão amoroso que Ele nos dá a oportunidade de crescermos por nós mesmos. Ele nos dá a oportunidade de avançarmos a partir dos nossos méritos. Nos dá um presente que é o livre-arbítrio. Nos dá a possibilidade de escolhermos. Mas Ele é um Pai amoroso, mas também é um Pai justo. Então, na mesma medida em que Ele nos dá a oportunidade de escolhermos, Ele nos dá a lei de causa e efeito, para que nós possamos vivenciar as consequências das nossas escolhas. E olha que maravilha! Isso é justiça divina, não é? Porque a gente sempre diz, os ensinamentos espíritas nos dizem, que se nós plantamos banana, é porque nós queremos colher o quê? Banana. Mas em vários momentos nós plantamos limão bem azedo e queremos colher cerejas doces. E aí isso vai, na contramão da lei divina. Porque Deus é amor, mas é justiça. Então Ele nos permite a todos uma colheita justa, exatamente proporcional àquilo que nós plantamos. Então nós somos espíritos, filhos amados de Deus e imortais como espíritos, fadados à felicidade. Olha que coisa maravilhosa! O destino de todos nós é a felicidade absoluta. Então, alguém aqui não sabe para onde está indo? Naqueles momentos da vida em que nós nos sentimos perdidos, e todos nós já nos sentimos perdidos em algum momento, ou em vários momentos. Mas nós temos a certeza que nós estamos indo em direção à felicidade. Sempre. Por mais que às vezes nós tenhamos ali uma opção de fazermos caminhos tortuosos, de andarmos em círculo, mas de qualquer maneira nós estamos sempre avançando, porque uma outra lei desse Pai de amor é a lei de progresso. Então, em alguns momentos onde parece a nós ou parece aos outros
que nós estamos estagnados? Não estamos, nunca. Mesmo quando pareça, e há divergência sobre isso da doutrina, porque há alguns que acreditam que em alguns momentos nós estamos paralisados, embora não andemos para trás, não há retrocesso. Mas me parece que mesmo aquele que está paralisado, aparentemente só vendo as coisas acontecerem, ao ver, nós aprendemos. Ao ver, nós refletimos. Então, avançamos sempre. Porque a lei é de progresso e ela não é de progresso às vezes. Ela é de progresso sempre. Então, sabemos quem somos. E o que estamos fazendo aqui? Pensamos sobre isso? Alguém nos disse isso? Será que nós tivemos o cuidado de dizer para os nossos filhos e netos e queridos? Ou será que alguém nos disse assim: meu filho, minha filha, você veio aqui nesse planeta para evoluir? Dificilmente fazemos isso, né? Em geral a gente diz: olha, você veio para aprender a escrever e para aprender matemática também. E depois você vai ter que arrumar uma profissão muito boa. Porque tudo isso são as realidades da matéria. Realidades essas que são para nós também. Porque nós estamos usando um corpo material. Nós vivemos num mundo material, onde nós temos necessidades materiais. Então acaba sendo importante, embora não tão essencial quanto nós acreditamos, mas acaba sendo importante que nós tenhamos acesso às vantagens da matéria, ao uso da matéria. Mas não é isso que nós viemos fazer aqui. E às vezes é muito difícil a gente entender isso, porque todos nós recebemos uma bênção que às vezes não parece muito, que é o esquecimento do passado. Quem é mãe e pai sabe que nós queríamos saber o passado dos nossos filhos, porque se nós soubéssemos, a gente saberia o que eles estão fazendo aqui. E aí a gente descobriria assim: esse aqui nem precisa aprender matemática, né? O que ele está fazendo aqui é aprendendo a se relacionar com esse outro aqui, com quem ele teve uma dificuldade muito grande na vida passada. Seria maravilhoso isso. Mas, por outro lado, ele teria o peso de saber que, de repente, ele foi algoz daquele outro. E nós não daríamos conta de viver com o sentimento de culpa que nos paralisa e que não serve para exatamente nada. Então, a escolha divina é de que nós tenhamos esquecimento do passado, mas que nós tenhamos a oportunidade de chegar na doutrina espírita e perceber esse ensinamento de que a vida material é uma passagem, que eventualmente, somente eventualmente, nós vamos ter êxito sob o ponto de vista material. O que é o êxito sob o ponto de vista material? Aquele que cresceu, aí teve uma profissão ou um trabalho, e aí ele conseguiu se sustentar bem do seu trabalho, e aí ele teve uma família regularmente ali organizada. Esse é o êxito material que a gente imagina, não é? Quantos de nós pôde viver isso e, no entanto, sentiu a vida inteira melancólica, sentiu a vida passar de forma melancólica, embora alcançando aqueles elementos que, sob o ponto de vista material, nos parecem os adequados, nos parecem aqueles que deveriam trazer a felicidade para cada um. Mas se por acaso o que aquele espírito deveria ter trabalhado nessa encarnação não for aquilo, e ele não tiver buscado algo além daquelas realizações materiais que são permitidas a todos nós, que são lícitas e que mas se ele não tiver buscado algo além, ele vai sentir melancolia, ele vai sentir vazio. E essa melancolia, esse vazio, que nos atinge por inúmeros motivos, e não só por esse, não só pela falta de sucesso do ponto de vista material, que às vezes acompanha, até mesmo hoje, como diz Kardec, na Revista Espírita, no texto em que ele fala, os tempos são chegados, até mesmo hoje as crianças, muitas vezes, já no primeiro movimento de manifestação falada,
já começam a trazer os sinais dessa melancolia. Mostrando que essa melancolia, ela não vem da realidade material. Essa melancolia está no espírito. E por que Deus, esse Pai amoroso, permite que esse filho querido esteja nesse estado? Porque Deus é poder supremo. Por que Ele não vai lá e tira essa melancolia desse filho dele? Porque Ele deu a todos nós o livre-arbítrio. Então esse Deus é um Deus que pune, né? Porque Ele deu o livre-arbítrio, mas falou assim, se vira lá, hein? Escolheu errado, vai ficar sofrendo. Não. Esse Deus permite a cada um de nós manifestações e movimentações sucessivas de aprendizado, para que nós possamos caminhar o mais rápido possível na direção daquela felicidade que nos aguarda a todos. E Ele permite a cada um de nós virmos aqui, em planetas como esse, vivermos encarnações, para que nós possamos nos afastar desse movimento de dor e avançar em direção à felicidade. Então, quando nós perguntamos por que sofremos, nós sofremos como consequência das causas que nós damos. E nós precisamos aceitar isso. Aceitar. Porque parte do que nós precisamos fazer aqui encarnados é a aceitação. Porque o nosso movimento mais comum é a negação. Nosso primeiro movimento numa situação de dor é dizer assim, isso não podia estar acontecendo comigo. Não é justo que aconteça isso comigo. De alguma maneira, isso tinha que ser afastado de mim. Nós sabemos, mas fazemos questão de negar que não há injustiça na lei divina. Não há injustiça na lei divina. O que significa dizer que a dor que chega a nós, ela chega porque ela precisa chegar a nós. Não porque Deus quer nos punir, não porque nós somos objeto de alguma vingança. Ela chega a nós porque nós precisamos vivenciar as provas e expiações. As provas são os momentos em que nós avançamos, são os momentos em que nós vamos verificar se realmente aprendemos uma determinada lição. E as expiações são os momentos em que nós vamos nos recompor com a lei divina. Porque todos nós nos desajustamos com a lei divina várias vezes. E se nós estamos hoje na nossa melhor encarnação, já que a lei é de progresso, então para trás sempre foi pior. E hoje nos desajustamos, significa que antes nos desajustávamos mais. Mas isso é muito injusto, né? É muito injusto que eu esteja vivenciando nessa vida uma dor de uma vida anterior, talvez, que eu não me lembro. Eu não lembro que eu dei causa. E por que eu estou vivenciando agora? Misericórdia divina. Porque se eu tivesse que vivenciar tudo junto, eu não ia dar conta, ia doer demais. Os espíritos nos dizem que na nossa programação reencarnatória, que todos nós fazemos, auxiliados muito amorosamente por espíritos superiores a nós e responsáveis por esse trabalho na espiritualidade, eles nos dizem que comumente nós pedimos cargas muito mais pesadas do que as que nós estamos carregando. Por quê? Porque na espiritualidade nós não temos mais esse véu do esquecimento. E aí nós ficamos tão ansiosos por percebermos os erros que cometemos e o tempo que nós perdemos na nossa última encarnação, que a gente pede para a próxima, para essa, portanto, que a gente está vivendo agora, a gente pede tudo. Não, deixa eu resgatar logo isso, deixa eu resgatar aquilo, deixa eu resolver tudo. E aí, os nossos queridos amigos espirituais responsáveis pela programação reencarnatória, amorosamente nos dizem assim, não, vamos devagar, porque nós só vamos receber as oportunidades de resgate que nós tenhamos condições de resgatar.
Mas às vezes a dor chega de uma maneira que parece que a gente não vai aguentar. Eu posso dizer com quase certeza que todos nós aqui, em algum momento, dissemos assim: eu não estou aguentando, eu não estou dando conta, está mais forte do que eu. Viemos buscar a fé raciocinada para que nesse momento nós tenhamos a certeza que não é mais forte do que nós. Mas talvez nós estejamos esquecendo de lançar mão de instrumentos, de mecanismos que estão ao nosso dispor e que no momento da dor, às vezes, a gente se fecha e a gente esquece. Porque nessa programação reencarnatória, nós somos colocados para situações de resgate, mas também para situações de ajuda. Então, ao nosso lado, todos nós temos, primeiro, um mentor, um guia espiritual, que está ao nosso lado 100% do tempo, à nossa disposição, para nos inspirar nos melhores caminhos. Mas, além disso, temos uma rede uns dos outros, encarnados. E aí, quando eu sofro, quando eu sinto a dor, o que eu faço? Eu começo a me fechar. Aí eu começo a dizer assim: quer saber? Hoje eu não vou no SEMA, não. Estou me sentindo tão mal. Gente, é no dia que eu estou me sentindo mal que eu tenho que vir no SEMA e que eu tenho que ir a todos os lugares. Porque se eu vier no SEMA no dia que eu estou bem, porque hoje eu vou encontrar todo mundo. Como é que eu vou chegar lá no SEMA se eu estou sempre rindo e um dia eu vou chegar cabisbaixa? Eu vou chegar cabisbaixa para que alguém olhe e fale assim: Dani, você está bem? E aí eu vou falar assim: não. Aí hoje não dá, né, para dar um abraço. Então eu recebi um abraço. Mas aí a pessoa vai, olha para você nos olhos, que são um reflexo da nossa alma, e fala 2 palavras para você que fazem o teu coração pulsar de alegria e você lembrar que você é esse filho amado de Deus. Porque Deus ajuda a criatura através da criatura. Porque quando a dor chega, nós temos que buscar instrumentos, nós temos que buscar ajuda. E a ajuda na prevenção do suicídio pode ser o CVV, pode ser ligar para o 188, buscando ali palavras de valorização da vida. Pode ser pedir o atendimento fraterno. Pode ser enviar o e-mail aqui para o SEMA, estou precisando do atendimento fraterno. Pode ser chegar aqui ali, vai falar ali, Jorginho, Coletinho, estou precisando de atendimento fraterno agora, urgente. Não marquei, mas eu estou me sentindo muito mal. Mas às vezes a gente não se sente merecedor. Porque nós esquecemos que somos filhos amados de Deus. Aí nós achamos que Deus tem muito mais com que se preocupar do que com a gente. Como se existisse limite para Deus. Porque a gente olha para o nosso mundo, né, para o nosso planeta, e a gente vê tanta coisa acontecendo, que a gente fala: caramba, Deus está dando conta disso tudo, mais do universo todo. Como é que Ele vai dar conta desse meu problema aqui? Deus é ilimitado. Ele é sabedoria absoluta. Ele não fica cansado. Ele é um Pai disponível para a nossa palavra a qualquer momento. Mas eu não sei falar com Deus, eu não aprendi, eu não tive essa criação. Eu nem sei direito se eu tenho fé, às vezes eu duvido disso. Não importa. Emmanuel nos ensina que a disciplina precede o amor. Então fala com Deus, mesmo que você não acredite, mesmo que pareçam palavras vazias. Fala assim: eu não estou dando conta. É a prece mais sentida que vai chegar imediatamente a Ele. No momento em que você disser: eu não estou aguentando sozinha, eu não estou aguentando sozinho. Mas além disso, temos à nossa disposição todo o apoio material dos psicólogos, terapeutas de forma geral, dos psiquiatras, dos quais nós temos um medo enorme, né? Porque a nossa cultura tem preconceito contra a doença mental. Porque a doença mental, ela não pode existir, né? A mente é uma parte do corpo que não pode ter doença, não é isso? Não é verdade? Alguém aqui que já teve gastrite deixou de ir no médico? Não, né? Você sentir dor, você vai. Agora, a pessoa está com crise de ansiedade, não vai. Fala: não, eu sinto mal, mas
às vezes, mas eu dou conta. Depois eu faço só uma prece. Vai fazer prece, mas vai ao psiquiatra, que é um médico excelente, que vai saber fazer a compensação química que nós precisamos, ou ao médico que for, né? O psiquiatra é porque, como eu estou falando da prevenção do suicídio, eu estou falando das questões que vão atuar na mente. Temos que buscar, porque Jesus nos disse, vinde a mim. Quando Jesus nos diz, vinde a mim, Ele não está dizendo que necessariamente a gente vai encontrar a porta de Jesus. Ele está dizendo que cada um de nós pode ser Jesus para o outro. Ele está dizendo, procura, busca, estica a mão. E às vezes de forma simples, mas eu não tenho força para esticar a mão. Pega o WhatsApp e manda um emoji chorando para uma pessoa qualquer da sua lista de contatos. E essa pessoa vai entender que você está precisando de ajuda. Não precisa você contar a sua vida inteira, não precisa você contar a sua dor, não precisa você naquele momento ser entendido. Mas você precisa sair daquele estado letárgico. E você precisa dar só o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, nós temos uma legião de amigos, esperando que nós possamos dar esse primeiro passo. E nesse momento eles nos empurram. E todos nós já passamos por situações na vida onde a gente falou assim, gente, que coisa incrível, olha, quando eu vi, o médico era primo do meu irmão, que conhecia o fulano, que me indicou não sei quem, e no final tudo se resolveu. Já não passaram por isso? De falar assim, gente, o problema não tinha solução. Quando eu olhei, as coisas foram, se resolvendo na medida do que é possível resolver aqui, dentro da nossa vivência terrestre. Porque é claro que em alguns momentos a nossa dor vem de situações que estão em mim, mas que eu entendo que dependem do outro. E aí eu não posso mudar o outro, né? Eu não posso exigir que o outro me ame, que o outro esteja ao meu lado. Eu não posso exigir que eu passe no concurso que eu esperava. Eu não posso exigir que o outro que estava programado de desencarnar não desencarne. Eu gostaria de fazer isso tudo, mas eu não posso. Porque eu não sou o epicentro do mundo, né? Todos nós gostaríamos, mas não somos. Nós somos parte dessa cadeia imensa. Só que se nós entendermos que tudo que acontece, ou está no plano divino, ou é aproveitado pela divindade para o nosso bem, nós vamos ter mais facilidade no momento da dor. Ah, mas eu não quero vivenciar a dor. Isso, meus... Perdão. Isso, meus queridos. Acho que é água pedindo para ser bebida, né? Que eu não bebi água ainda, nem combina comigo, né? Eu bebo água o tempo inteiro. Tamanha foi a vibração de vocês quando eu falei, eu não quero sentir dor. Não posso fazer nada quanto a isso. Se eu tivesse uma fórmula, eu usava para mim primeiro, tá? Mas não posso fazer nada. Todos nós vamos sentir dor ainda. Vamos. Só que será que essa dor precisa gerar o tamanho do sofrimento que me leve ao desespero? Porque dor dói. Dói mesmo. Dói, muitas vezes é dor física, e quando é dor da alma, ela parece que dói física e de forma transcendental. A gente não sabe nem onde é que está aquela dor. Dói. Mas o sofrimento anexo a isso é opcional. Ah, Daniela, você está brincando comigo, não é opcional nada, porque eu sofro mesmo, mas é opcional. Nós vamos ter dor, porque Jesus nos disse que o fardo com ele era leve. Jesus não disse assim, vem comigo que eu carrego o teu fardo. Ele não disse isso. Ele disse, vem comigo, carrega o teu fardo, mas o teu fardo vai ser mais leve. Então, cada um de nós tem um fardo para carregar. Mas o jugo com ele é suave. Sabem o jugo? Sabem aquela peça de madeira que coloca no boi?
para ele poder se direcionar para um caminho? O jugo com Jesus é suave porque ele impede o nosso erro, gente. Então ele é suave porque a gente não acrescenta dor na dor que já temos que carregar. Porque quando nós seguimos o caminho com Jesus, nós somos direcionados para um caminho leve, para um caminho de verdade, para um caminho de sabedoria. Vamos continuar carregando o nosso fardo, mas vamos carregar o nosso fardo com entendimento. E quando nós fazemos isso, nós começamos a entender o porquê sofremos e começamos a entender e ter a certeza de que vamos parar de sofrer e o que temos que fazer para parar de sofrer o quanto antes. Porque quase sempre aquele que comete o ato de tirar a própria vida, que parece um ato de covardia, mas talvez seja um ato de extrema coragem, ele não quer morrer. Ele quer fazer cessar a dor. Mas o que o livro dos Espíritos nos diz, e nós vemos lá no Céu e Inferno, por exemplo, nas evocações dos suicidas, é que 100% dos suicidas, e que a palavra não seja vista de forma como uma pecha, suicidas aqueles que tiraram a própria vida, e que provavelmente nós já fizemos isso em algum momento dessa nossa vivência como espírito. Mas 100% dos suicidas passa pelo desapontamento. Qual é o desapontamento? É descobrir que a morte não existe e que a dor não cessa. Ao contrário, a dor aumenta. Se nós tivermos isso em mente, se nós refletirmos sobre isso, se nós percebermos que aquela dor que parece insuportável, ela está feita na medida do que nós podemos carregar, nós vamos perceber que um ato de aumento da dor é crueldade conosco. Porque nós que estamos aqui temos a certeza que a vida não cessa. Então, o que vai acontecer com o suicida? E isso é dito pelos espíritos, não para que nós tenhamos uma ameaça, mas para que nós saibamos a verdade do que acontece. De que aqueles nossos queridos que cometeram esse ato contra a sua vida material, porque nós sabemos que a vida do espírito não cessa nunca, esses nossos queridos vão continuar vivenciando aquela dor, não como punição, e simplesmente porque o fluido vital que eles tinham referente a esse corpo em que eles viviam, não foi gasto. Porque, na verdade, a morte material acontece quando o nosso fluido vital acaba. Então, se o fluido vital não acabou, o espírito continua ligado àquela sensação da vivência do corpo, que não existe mais, mas ele continua ligado àquelas dores, àqueles medos, àquelas sensações. E, portanto, nem a vida cessa, nem o problema desaparece. E aí o problema aumenta. Então nós percebemos que nós temos que ficar aqui para resolver o problema. Nós temos que ficar aqui para dar os passos. Porque a cessação da vida, ela é o contrário da programação da vida, que é o que todos nós recebemos no momento de encarnar. Ela é incompatível com a programação da vida. E se a morte natural ela é considerada para o espírito uma libertação, a gente estuda isso na doutrina, ou seja, quando nós encarnamos como espíritos, temos muito mais potencialidade do que temos aqui nesse momento, porque o corpo limita as capacidades do espírito. Então, quando nós desencarnamos naturalmente, nós nos sentimos libertos dessa limitação do corpo. Na situação de suicídio, a morte não liberta. A morte aprisiona.
E aí, claro, que alguns de nós podemos estar pensando assim: eu não pensei em suicídio, mas o meu querido já cometeu suicídio. E agora? Ele não teve oportunidade de ter esse esclarecimento, de refletir sobre isso tudo, e agora ele já praticou esse ato. O que acontece com ele? Nisso que todos nós ouvimos falar na doutrina espírita, que é o crime mais terrível espiritualmente, não é? Não vamos pensar nisso não, gente. Não existe essa ideia de crime. O suicídio é grave? Muito. É muito sério. É muito sério. Muito. É um descumprimento direto, imediato da principal lei divina. É uma tentativa de aniquilar o que nós somos. Mas o que nós somos também é todos nós filhos de Deus. Então aquele nosso querido que por acaso cometeu suicídio, ele está acolhido na pátria espiritual. Por mais que ele vá ter, claro, que vivenciar as consequências da causa que ele deu, como todos nós temos que vivenciar as consequências das causas que damos. Mas a misericórdia divina, ela é absoluta. Então esse nosso querido, ele vai receber as atenuantes possíveis de acordo com o ato que ele praticou, porque a gente fica sempre preocupado com isso, assim, ai, mas ele fez isso porque aquilo outro. Deus sabe muito melhor que nós o que se passa em cada coração. Ele vai ser acolhido, como nos diz Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, pela Legião de Maria. Porque Maria de Nazaré, aquela mãe que viu o filho, Jesus, desencarnar antes dela, sofrendo dores físicas, ela resolveu trabalhar na espiritualidade com esses outros filhos nossos, conosco, no momento desse ato do suicídio. Então, a Legião de Maria trabalha acolhendo esses queridos no momento em que eles já estão em condição de serem acolhidos. Mas o que nós aqui podemos fazer por esses nossos queridos? Eu não estou lá na Legião de Maria. O que eu posso fazer aqui agora? Prece. 100% das mensagens do livro O Céu e o Inferno, nas evocações, seja dos espíritos felizes, seja dos sofredores, seja do suicida, seja de todos os espíritos, falam da importância da prece para cada um deles. A prece chega como um bálsamo. Ai, mas eu nem consigo fazer prece, eu fico tão desesperada quando eu lembro dessa situação, que eu nem consigo fazer prece. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, abre lá no capítulo final de Coletânea das Preces Espíritas, e tem uma prece lá para os suicidas. E vai fazendo vai fazendo todo dia. Faz Evangelho no lar, equilibra o teu lar, para que a tua prece chegue como um raio de bálsamos. Porque esse querido vai descobrir nesse momento, ainda que já desencarnado pelo suicídio, ele vai descobrir que era amado. Porque a dor dele foi tão grande enquanto ele estava aqui, que ele não conseguiu perceber isso. Ele não conseguiu perceber que ele era amado por Deus e não conseguiu perceber que ele era amado por todos que estavam à sua volta. Então nós vamos encher esse querido de prece. É o que nós podemos fazer e é o que eles precisam. E nós que estamos aqui, vivenciando tantas dificuldades a cada dia, vivenciando todas as situações que em muitos momentos nos desestabilizam, que em muitos momentos nos deixam em dúvida, nós temos que lembrar, como nos diz Meimei, que Deus tem estradas onde o mundo não vê caminhos. Porque nós temos uma visão limitada de tudo. Nós olhamos e achamos assim, a felicidade só está naquela possibilidade. E se aquela possibilidade não existe mais, eu não consigo ser feliz. Se eu não posso fazer aquilo que eu gostaria, se eu não posso estar ao lado de quem eu gostaria, se eu não posso ter os bens materiais que eu gostaria, então eu não posso ser feliz. E aí vem Deus e vai nos mostrar que a felicidade é outra possibilidade.
Porque todos nós, independente de já termos pensado em suicídio ou não, já tivemos a oportunidade na nossa vida de vivermos uma dor tão grande que parecia que não tinha saída. E todos nós já tivemos a oportunidade de olhar para trás anos depois e perceber assim: essa dor foi a melhor coisa que me aconteceu. Essa dor me fez avançar, essa dor me fez amadurecer. Porque nosso Pai de amor nos coloca na vida, agora como filhos adolescentes, que precisamos aceitar chegar à vida adulta, e chegar à vida adulta nos dá um monte de boletos para pagar, né? Boletos espirituais, ou seja, nos dá um monte de responsabilidades para nós assumirmos na escolha que temos com o nosso livre-arbítrio. Queridos amigos, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, porque o nosso tempo já terminou, eu trouxe um poema que achei lindíssimo, do escritor americano Max Ehrmann, não é um escritor espírita. O poema se chama Desiderata, vem do latim Coisas Desejadas, e diz assim: siga tranquilamente por entre o barulho e a pressa, e lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem sacrificar os seus princípios, conviva bem com todas as pessoas. Diga a sua verdade calma e claramente, e ouça a verdade dos outros, porque eles também têm a sua história. Se você se comparar aos outros, pode se tornar vaidoso ou amargo, porque sempre existirão pessoas superiores ou inferiores a você, então não faça isso. Viva intensamente os seus ideais e valorize o que você já conseguiu realizar. Mantenha-se interessado no seu trabalho, naquilo que você sabe fazer, mesmo que seja muito humilde, porque esse é o bem verdadeiro numa sorte incerta dos tempos. Tenha cautela nos negócios que você faz, porque o mundo está cheio de artifícios, mas não deixe isso te cegar para a virtude que existe em toda parte. Muitos lutam por ideais nobres e por todo lugar a vida é cheia de heroísmo. Seja você mesmo, sobretudo não finja afeições e nunca transforme o amor em uma brincadeira, porque apesar de toda a aridez e desencantamento, o amor é tão perene quanto a relva. Aceite gentilmente os conselhos dos anos, renunciando com benevolência às coisas da juventude. Alimente a força do espírito para ter proteção em um súbito infortúnio. Mas não se torture com temores imaginários, porque muitos medos nascem da solidão e do cansaço. Adote uma disciplina sadia, mas não seja exigente demais, seja gentil consigo mesmo. Você é filho do universo, assim como as árvores e as estrelas. Você tem o direito de estar aqui. E mesmo que não lhe pareça claro, o universo com certeza está evoluindo como deveria. Portanto, esteja em paz com Deus. Não importa como você conceba esse Deus. E quaisquer que sejam as suas lutas e aspirações no ruidoso tumulto da vida, mantenha a paz em sua alma. Apesar de todo o desengano e sonhos às vezes desfeitos, este ainda é um belo mundo. Caminhe com cuidado, alegre-se e empenhe-se em ser feliz. Que nós possamos seguir esse caminho, nos prevenindo do desespero, nos prevenindo da falta de fé e lembrando sempre do imenso amor de Deus por cada um de nós. Graças a Deus.